agradeço a resposta. Eu, como edital e a biblioteca de Conhecimento, eu tenho a oportunidade de encontrar alguns livros indicados. Eu andei no catálogo da biblioteca, internet, para ver isso a gente lamentavelmente não tem como, mais uma vez, porque eu disse. A literatura sugerida eu queria só perguntar. A literatura sugerida, mais uma vez, não é exaustiva, por isso que qual que era a sugestão? Procurar mesmo artigos e trabalhos que tenham sido publicados daqueles autores, né, nessa altura. É que realmente muitos professores sugerem aqueles livros com base no material que eles dispõem. Muitas vezes não estão todos na biblioteca da faculdade, ou qualquer outra biblioteca. Então qual que é a minha sugestão? Eu não tenho como obrigar as bancas examinadoras, os professores, a colocar só aquilo que está disponível, mesmo porque isso seria absolutamente impraticável. Qual que é a sugestão? Né? Que é uma sugestão muito particular, de buscar exatamente esses autores e trabalhos, né, que reflitam sobre o mesmo tema, que possam ser utilizados na sua estratégia de preparação para a prova escrita e para o projeto. Não é? Então, mais uma vez, tanto assim, a lista das referências bibliográficas do anexo 13 não é uma lista exaustiva. Significa que não se limita, ou a avaliação não se cinge àquela lista bibliográfica. Só sobre documentação com a inscrição, fala que precisa ou do diploma de conclusão da graduação ou do documento que ateste a previsão da graduação até a entrada no curso. Aí no meu caso eu já colei grau, só que eu não tenho diploma, porque demora um ano para... Você tem que juntar o certificado de conclusão, que já é suficiente, já é o certificado de conclusão. E assim, uma questão até de, assim, muito pessoal também, se prepare, né, solicitando expedição de urgência do seu diploma de graduação para efeitos do concurso. Não que seja necessário, mas isso vai facilitar. Aqui na Federal, em geral, a expedição de documentos por urgência se dá em virtude de concursos que os candidatos normalmente dos quais eles participam e que eles necessitam daqueles diplomas. Mas é uma questão mais fundamental. Para a inscrição, você já recomenda solicitar? Não, o que basta aqui é a certificação, o certificado de conclusão do curso. Isso sempre tem dúvida, sobretudo para aqueles que concluíram o curso e ainda não têm um diploma. As vagas são oferecidas por linha de pesquisa, Sim. não por professor, não. Integrante daquela linha. Exatamente. Dispensa-se, portanto, então, a indicação do projeto para a submissão ao processo seletivo de algum professor. Não. Recomenda-se não colocar. Não se pode, porque a vaga ela não é individualizada para o professor. Só ela é por linha de projeto. É linha de pesquisa e projeto, que está aqui na área de estudos. Então você está concorrendo como candidato à linha tal, na área de estudos tal, naquele código específico do edital. Muito boa pergunta, porque isso poderia gerar essa dúvida que alguns programas têm outro perfil. Com relação à orientação, eu já posso colocar no projeto que eu desejo ser orientado por professor de determinado comportamento de outras faculdades da UFG? Não, isso não é necessário nesse momento fazer tão sistemático, não. Porque isso é uma coisa que depende da aprovação do colegiado, do orientador, né? Uma série de trâmites que são estabelecidos nesse contexto. Articulação institucional, tudo mais. Mas orientação é algo muito importante para o programa, tanto entre programas como dentro do mesmo programa, entre professores que tenham uma reflexão dentro da linha de pesquisa ou do projeto de pesquisa. Pode acontecer. Pois é, justamente falando disso, porque a impressão que eu tenho é que programas de pós-graduação do direito está com esse desejo de fazer uma interlocução cada vez maior com outras unidades e com outras faculdades de fora. Se já seria uma boa ideia incluir essa pretensão minha no projeto, mas a princípio não. De repente esse diálogo que você tenha já prévio com a pesquisa é muito importante. Aí seria o quê? Uma estratégia justamente de intercâmbio ou de colaboração de pesquisa dentro da universidade. Ou fora dela, que é muito, muito importante também. Eu acho que aqui tem um grande problema, a timidez muitas vezes da mineira, né, de não sair muito para as fronteiras. Eu acho isso muito importante, né, de poder travar esses diálogos, interlocuções de colaboração de pesquisa com outras instituições. E não instituições que eu digo, não é as vizinhas, né? Dentro daquelas são muito importantes para nós. Campus, FUNEC, Dom Helder, PUC, mas para o direito, mas mais além do que isso. Esse é o problema que tem sido identificado muitas vezes nessa interlocução.
E segundo, porque a questão da individualização, voltando, foi uma exigência do Ministério Público Federal nos processos seletivos do FMG. E isso eu discordo, porque eu acho que o candidato, a candidata, se encontrarem em um determinado professor orientador, um perfil específico que ele vai desmembrar no Lattes, vai olhar, ele vai buscar aquele orientador. É assim a USP ela continua. A USP continua fazendo assim e eu acho isso correto. O que eles fizeram nessa intervenção, nessa injunção que foi feita na universidade? Com que nós tivemos que nos adaptar. E eu acho que tem os méritos nessa injunção em vários aspectos, mas esse específico eu discordo. Porque tira desse professor a relação que ele deve manter com os seus orientadores, porque são esses orientadores com a equipe dentro de uma linha de pesquisa, de projeto, que terão essa oportunidade de dialogar. Se não existe essa sintonia. O problema é que muitos candidatos, né, vêm do contexto com arrogância, com imponência, usando de todo expediente. E eu, como coordenador, já passei muito por isso com aluno do programa, não como candidato de processo seletivo. Né, imponência, né, usando o sobrenome, ou a filiação institucional, ou o quadro profissional, a carreira, para coagir, para intimidar. Eu sou totalmente... E eu vou até as últimas consequências com a decisão, até o ponto que ela seja impugnada, seja judicialmente ou administrativamente. Eu digo isso porque o caso específico da não individualização das vagas se deu em virtude dessa injunção. Acreditou o Ministério Público Federal que se as vagas fossem alocadas sem a individualização do professor, os candidatos todos não concorreriam em pé de igualdade. E eu acho que isso tudo mostra o quanto no processo seletivo as vagas acabaram sendo mais importantes do que as pessoas. Isso faz com que muitas vezes o processo de orientação seja construído não na afinidade do projeto, do trabalho conjunto. Eu não posso me queixar disso, porque os meus orientandos têm um papel crucial no meu trabalho, né? E os meus colegas também têm essa mesma visão. Mas, por outro lado, isso acaba criando o mesmo problema que nós vemos nos bancos da graduação. A disciplina é um código, o aluno é um número de matrícula. O professor vale menos do que pode se imaginar. Por quê? Porque não importa o que ele é, o que ele possa oferecer. Importa aquela disciplina e o conteúdo dela. É como se nós estivéssemos operando ainda no século retrasado, na década de 50, 60, nem com a grande reforma educacional empreendida por Darcy Ribeiro no Brasil, conseguiu superar isso. Né? Então, veja que situação mais absurda. E é exatamente como muitos candidatos veem o processo seletivo, é a mera vaga. Eu quero minha vaga e não importa o que... Quer dizer, não importa se o orientador pode orientar, não importa se o projeto não tem afinidade, não importa... É exatamente esse perfil que tem que ser construído no contexto. Agora, de fato, isso permitiu que houvesse o quê? O que é bom nesse contexto? Os projetos vêm num grande conjunto de concorrência, e aí os professores depois, por decisão do colegiado, é que vão orientar aqueles projetos que têm melhor perfil ou afinidade com a sua determinada linha e projeto de pesquisa. Porque pode acontecer, eu divido o projeto de pesquisa com 4 colegas. Significa que muitas vezes aquele tema específico, problema levantado no projeto, é um tema que me agrada mais no contexto da orientação. Eu vou ter que expor minha preferência por avaliar, mas isso não é feito pelo aluno. Como era feito no passado, que é feito com muitas instituições, é que o aluno concorre para aquele determinado orientador. E aí o orientador é que vai verificar. Mas é esse aluno que muitas vezes, foi entender o que pensa o professor, como que ele pesquisa, quais são as linhas que ele orienta, os trabalhos que foram realizados sob sua orientação. É um candidato preparado. O candidato que cai de gaiato com um mero concurso público, ele vai se perder nesse contexto, porque não vale a vaga, o número de inscrição, é muito mais do que isso. Então, acho que esse é o ponto central dessa divisão também do edital, que eu particularmente acho interessante, porque essas surpresas surgem
no contexto da não individualização por docente orientador. Mas, por outro lado, tem essa dificuldade, porque pode ver que um aluno, um candidato ou candidata, chegue ali naquela linha sem qualquer conexão, né? E aí a decisão da banca examinadora, a despeito de toda a forma, né, o verniz, a moldura apresentada no projeto, não corresponde nada àquela aderência do projeto e a afinidade que ele deve manter em relação a isso. E aí sim, nesse contexto, eu acredito que o projeto ele deve dialogar muito bem com a linha e com o projeto coletivo, o projeto de pesquisa daqueles determinados professores e professoras. Porque isso é uma forma também de manter o mínimo da convivência, da relação de orientação. São essas particularidades que uma injunção dessa generalizante do Ministério Público Federal, que eu entendo que seja para preservar a lisura, a transparência, a eficiência, a moralidade, tudo no processo seletivo, mas por outro lado é nessa característica que eles não entendem. E quando que a gente vai sentir isso? No curso de orientação. Como? Com todos os desgastes, as deficiências, as dificuldades, porque no fundo poderia ser um candidato ou uma candidata sem condições para ser aluno do programa, e por outro lado pelo fato de que, acima de tudo, como eu disse, continua sendo um ser humano, uma pessoa, então vai ter suas crises, as suas depressões, os seus momentos, né, de relaxamento. A mulher que tem todo o direito de ficar grávida, aí tem prazo para prorrogação. Eu já vi vários comentários preconceituosos, tanto de alunos e alunas, ou mesmo a respeito dessa situação. Então, acho que tem que respeitar essa condição e vejo nesse problema. E isso, uma injunção dessa não observa. Porque você só consegue entender no processo de orientação. E o processo que o aluno está confrontado com uma carga excessiva de créditos, com trabalhos para fazer, não é fácil. Então, né, minha forma muitas vezes de lidar com isso tem sido de respeitar esses ritos e buscar já conscientizar, né, os alunos, alunas a respeito desse processo. Bom, gente, eu vou colher mais 3 e aí eu tenho que encerrar, porque o horário já foi bastante. No caso do mestrado, se eu utilizar no projeto mais de um idioma estrangeiro como estratégia, eu tenho que demonstrar a habilitação dos dois. Não, você não fez a proficiência, eu entendi isso, tá? Você tem uma outra, mas você não apresentou como língua, não. Isso daí porque você... Agora, se você tem as duas proficiências doutorado, uma proficiência doutorado, necessariamente essas proficiências que foram objeto da prova instrumental devem estar na estratégia, na explicitação da estratégia. Mas para o mestrado, então, não precisa da proficiência nos dois. Não, mestrado não. Mestrado o que se exige? Uma única proficiência. Basta essa. Eu digo porque se eu utilizar mais de um idioma estrangeiro... Ninguém vai excluir, porque, aliás, pelo contrário, a gente vai mostrar a sua capacidade de navegar ou transitar em outros idiomas e como fazer os projetos, que é muito importante no trabalho de pesquisa. Eu queria saber sobre a concretização da isenção da inscrição, porque eu consegui um certificado pela FUP e eles disseram que eles não têm o poder de me dar a isenção, porque eu tenho que procurar coordenação. Não, isso daí não é coordenação não. A FUP é que faz dentro dos níveis que ela oferece. O que ela encaminha é um certificado de isenção da inscrição. Não é a coordenação que, com base naquele certificado, ou declaração que a FUP tem emitido, é que a coordenação, comissão do processo seletivo, isenta o candidato. Esse certificado já foi enviado por meio da coordenação e para mim, só que eu não sei se... Não, você tem que juntar tudo no processo. Não é mandar por e-mail, não. A gente não recebe nada por e-mail, que não tem como. Vocês entendem que não tem como? 280 candidatos já pré-inscritos. Como que nós vamos fazer? Sem uma base eletrônica para poder... aliás, essa é uma das grandes próximas fases do processo. Tentar estruturar um sistema para receber tudo eletronicamente. Mas por enquanto nós não temos. A FUP, mas você tem uma cópia disso. Então essa cópia você tem que anexar nos documentos de inscrição. Sobre a prova instrumental, as vagas para fazer o protocolo acabaram na vida. E
eu olhei lá e disseram que tem agora, em agosto, o teste chamado IPT. Na dúvida, só se restrinja aos certificados do edital. Certificados do edital. Fale Senex e aqueles que estão descritos no edital. Por quê? Porque a banca examinadora não pode ficar fazendo interpretação dos certificados de língua que estão além daqueles do edital. Não tem como. Seguindo os mesmos ritos aqui, os certificados descritos no edital, são eles que são exigidos para dispensa, além daqueles emitidos pelo Fale Senex. Pois é, a minha pergunta é essa. O certificado emitido é online ou vocês querem uma versão impressa? Do Senex? Porque eles disponibilizam uma versão online do certificado. Não, sim, né? Vocês querem Imprimir. que solicite ao Senex uma versão deles impressa ou a gente pode imprimir Não, para PDF não. mesmo? Traga impresso aquele certificado emitido online. É aquilo, né? Aquilo lá. Não tem mais o certificado papel da. Porque lá no edital deles está escrito que a gente pode solicitar a versão impressa. Você pode solicitar, mas para nós basta que ela. É por causa até dos prazos que vocês vão. Mas mais uma vez, a mesma recomendação que eu dei quando o diploma a ser expedido, peça os documentos. Nunca é. Porque eu já fiz a prova de jogo e já tenho o meu certificado. Ótimo. Então, Aí eu está na queria- validade do edital? Tá na validade do Ótimo. edital. Não tem, Então eu não preciso de solicitar. não tem uma dúvida. impressa. Não tem dúvida interpretativa a respeito. O problema são aqueles certificados que fogem desses que foram estabelecidos aqui. Por quê? Porque nós não temos como atestar a proficiência dos alunos. Quem tem a aptidão, a competência na universidade é o Senex. Além deles, nós entendemos razoável por um princípio da administração pública federal, de admitir esses editais esses certificados que são certificados que o Senex Fale, dentro do padrão da Universidade Federal de Minas Gerais, reconhecem como certificados de proficiência, no mesmo nível ou até superior. Tem certificados aqui que são superiores aos do Senex. Quem pode mais, pode menos. Essa que é a lógica, né, dos certificados de idiomas. Professor, na elaboração do projeto, se na problematização eu entendi que o certificado multidisciplinar pode ser interessante, como é que eu vejo nas linhas de pesquisa se há uma produção, por exemplo, com a faculdade de educação, com o curso de sociologia, para eu elaborar um projeto de seguir essa orientação? Bom, a sua pergunta é mais assim, ela já entra um pouco nos aspectos materiais. Eu acho que a única recomendação que eu daria, que é uma recomendação também como pesquisador, é de justamente verificar quais são as afinidades temáticas dentro das linhas de investigação áreas daqueles programas em outras áreas, por exemplo, na administração, economia ou ciência política, e como eles convergem com as linhas e áreas de investigação do programa de pós-graduação em Direito. É melhor ser mais conservador e deixar isso para a publicação? Não, é meio difícil isso. Eu duvido que qualquer membro da banca examinadora deixaria de apreciar isso, porque não é uma questão formal, não é? A questão formal, ela restringe, ela elimina objetivamente. Agora, a interpretação desses requisitos formais, muitas vezes, como por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. A gente não pode tirar essa liberdade da banca examinadora, porque para cada área de investigação, né, o projeto de pesquisa, tem um significado a respeito de como compor aquele marco teórico. Eu entendo de uma forma, o meu colega vai entender de outra. Então, esses elementos são o quê? São analisados pela banca examinadora de outra forma, não a respeito disso. Então, eu sugeriria, assim, como pesquisadora, que é a minha opinião pessoal, utilize essas estratégias, porque elas mostram uma maturidade nessa visão de cooperação, diálogo, colaboração de pesquisa entre linhas e programas, que é fundamental, mas não é um critério decisivo. O mínimo já está ali, né, que você pretende representar o projeto que esteja aderido, afim ou sintonizado com aquelas linhas ou áreas de pesquisa. Último. É muito simples, é sobre a questão da proficiência em língua estrangeira mesmo. É porque é o seguinte, para o mestrado é um idioma só que tem que ser comprovado na prova oral, né, nessa prova oral. E eu vou fazer 2 anos de proficiência, até porque minha linha de pesquisa ela abrange literatura jurídica em 2 idiomas.
Só que eu fui surpreendido pelo formulário online ali, que você tem que indicar um dos idiomas. E a questão é, porque eu ia fazer os dois anos de proficiência e eu apresentaria um dos dois antes da prova oral. Mas como eu tenho que indicar antes, vamos supor, se eu passo um e eu indiquei outro, se isso seria um problema ou não. Você não passou ainda? Não, eu não fiz. Os anos de proficiência você fez agora em agosto. Ah, sim, né? sim, por causa do Senex. E a questão é, no que eu passasse, eu apresentaria antes da prova oral, porque é assim, só. Não, isso tem uma fungibilidade, não pode, porque você passou no... Eu digo que isso seria um problema pelo fato de eu indicar um outro idioma no formulário de inscrição. Não. Você tem que comprovar uma proficiência. É porque o edital O só que exige vai ser isso, mais né? importante comprovar lá perante a banca examinadora? Não é? Porque está lá no próprio item, vamos aqui interpretar, 4.4, prova instrumental de língua estrangeira. Você tem que se reger por ele. Se você tem em mãos certificado de proficiência em um idioma e outro, ou em um, e não naquele outro que você indicou, porque você fez o exame e não foi aprovado, mas foi aprovado no outro, é aquele outro válido que te atesta a proficiência, que servirá para a prova instrumental, para comprovação para efeitos de aprovação da prova instrumental. Mas a sua pergunta é importante, é só uma questão da exclusão lá com relação à língua indicada. Como que eu indiquei no formulário. Aquilo lá eu acho estranho porque não está, mas é que nós inclusive estamos passando agora por uma remodelação no site e na gestão do processo seletivo, e com certeza isso era algo que nunca ninguém perguntou, assim, com relação à língua que se indica ali e tudo. Mas nós nunca tivemos um problema por causa disso, do formulário estar atestado que tem inglês, mas depois não passou no inglês, passou no francês. E aí o francês é que valeu. Mas o que vale é a regência do item 4.4 do edital. Né? Claro que aquilo lá é meramente indicativo, porque a obrigação do candidato ou da candidata de apresentar o certificado de proficiência é na data da prova oral. Então, pouco importa para a banca examinadora, na prova escrita, se tem ou não a proficiência. Por quê? A banca examinadora, como eu disse, não conhece os candidatos. Então, Nem vai ter acesso ao formulário. nem tem acesso a nada, absolutamente nada. Né? Então, é isso. Bom, pessoal, infelizmente temos que acabar, porque eu também estou com fome, vocês também, mas obrigado pela paciência, pelos comentários e desejo muito boa sorte a todos.